welcome to another lesson. How are you doing? I hope you're doing very well. Well, as you know, we are in a new week. So if we have a new week, we have a new lesson. We have a new topic to talk about, right? Yes, exactly. So today we're gonna have a conversation between two friends, and they are talking about movies and TV series. Hello! Hoje você sabe que a gente tá aqui, tá na aula de texto com áudio. Faz o seguinte, já entra no modo aula. É muito importante que você já fique aqui, ó, pá, no modo aula. Desliga tudo, desliga a TV. Acredito que você esteja no seu horário de estudo, aquele horário que você já setou para você. E hoje a gente vai ver mais um texto com áudio. E a conversa hoje é sobre, como você já sabe, essa semana a gente tá falando sobre filmes e séries de TV. E programas também, né? Então, a gente vai falar hoje, conversar com o Luca e o Eduardo, que vão nos ajudar a aprender inglês hoje, tá? E eles dois estão aqui, deixa eu acionar minha canetinha, vou botar azul. E eles estão aqui para nos ajudar a falar inglês e a aprender inglês melhor. Então já pega a sua caneta, já pega o seu papel, tá no seu modo aula, anota tudo. Essa que é uma das aulas preferidas de vocês. Eu sempre recebo mensagem de vocês na plataforma me dizendo: eu amei, eu gosto da aula do texto com áudio. Então se essa é a sua aula predileta, vambora. Bom, vamos começar. A aula de hoje, o texto vai falar sobre... Deixa eu chegar um pouquinho para cá para te mostrar, ó. How was the movie? E aí, nesse how was the movie, o que eu já observo? Eu já observo ali que eu tenho o código do verbo to be no passado. Lembra? Fase dedutiva, verbo to be. Eu já sei que o was tá no passado. Então, quando eu pergunto how was the movie, eu tô dizendo como foi o filme. How was the movie? E aí a gente vai lembrar que o was é a forma passada, past, do to be, ok? E com quem eu vou usar o was? Eu vou usar com I, she, he and it, ok? Então, como a gente está falando, se tratando do filme, o filme é a coisa. Se eu for substituir por um pronome, vai ser it. Então, how was the movie? Como foi o filme? E aí a gente começa a conversa entre Luca e Léo. E Eduardo. A louca, Luca e Léo. Luca e Eduardo. Olha lá. O Luca diz, hey man, de uma forma, né, bem informal. Hey man. Ele poderia ter dito hi, ele poderia ter dito hello, tá? Mas ele quis dizer bem informal, hey man. E aí ele pergunta, Did you watch the movie? Did you watch? Encontrei aqui, ó, did. E eu já sei, porque eu passei pela fase dedutiva já, e já vi isso, past form, simple past, que o did é o código do passado. E o fato desse did tá aqui, ele vai jogar esse verbo, ó, watch, pro passado. Então, did you watch? Você assistiu? Did you watch? Você assistiu? Did you watch? Você assistiu? Você assistiu? Did you watch? Você assistiu? E aí, se eu quiser perguntar, você dançou? Did you dance? Você comeu? Did you eat? Ok? Tô perguntando tudo no passado. Coloquei o did na frente, por quê? Porque trata-se de uma pergunta. Como dizer interrogação em inglês? Question mark. Question mark. Ok? É a interrogação. Beleza. Aí ele diz, Did you watch the movie you talked about? You talked about? Ó, tenho aqui, ó, ED. A gente já viu na fase dedutiva que encontrando ED depois de verbo, eu tenho certeza que esse verbo é um verbo regular e eu tenho certeza que este verbo, ele se encontra no passado. Porque eu encontrei um ED no final de verbo passado. Beleza? A dica aqui é que essa pronúncia... A gente vai ver ainda, calma, na fase vocálica com detalhes. Mas a dica é que essa pronúncia aqui, ó, o sonzinho dele é um sonzinho de T no final. Talked. Talked. Tá? E não talked. Ok? Talked. Talked. So, did you watch the movie you talked about it? You talked about? You talked about? Ok? Aí ele diz, how was that? How was that? Significa, como foi? Como foi? How was that? Como foi? Vou usar um bocado de
abreviação aqui em português, tá, gente? Então, CM é como, tá? Como foi? Aí ele diz, wow, insane. Esse wow seria o nosso wow. Insane, insano. Aí ele diz, you know how I love fiction movies, don't you? Então, ó, você sabe o quanto eu amo filmes de ficção, né? Esse don't dá a ideia de né. Pera, Teacher Lori, deixa eu ver uma coisa. Calma. Você me disse lá na fase dedutiva que eu preciso, para fazer pergunta, começar com um código. Não tem código aí na frente. Beleza, maravilha se você pensou isso. Exatamente. O que eu trouxe aqui? Eu fiz isso de forma proposital. Existe a forma como a gente gramaticalmente aprende, que o correto seria do you know how much? Do you know how much I love fiction movies? Right? Don't you? Don't you? Né? Então esse don't you dá essa ideia de né. Só que no mundão, muitas vezes a gente retira. E eu quis colocar mesmo de forma proporcional o Eduardo, ó, falando assim, you know how much I love fiction movies, don't you? Ok? Então, pelo certo, gramaticalmente, seria o do you know, do you know, do you know. Mas eu posso falar e eu com certeza vou ouvir you know how much, nanana, ok? Very good. Então, esse don't you no final, esse don't you, deixa eu arrumar aqui, tá aí nesse contexto com essa ideia de né, beleza? Então, o que a gente percebeu? Que a primeira frase estaria na afirmativa e a segunda frase estaria na negativa, tá? Você sabe o quanto eu gosto de dançar, né? Do you know how much I love to dance? Don't you? Que é esse don't you, né? Beleza. Aí ele diz, and that one, que that one? Esse one aqui tá entrando no lugar do filme. Então, aquele filme, that one with Leo DiCaprio was awesome. Ó, was de novo dando essa ideia de passado. O que é awesome? Primeira coisa, a gente vai ver que esse AW aí vai ter como se fosse um sonzinho de O em português. Então, awesome quer dizer incrível, maravilhoso, bom pra caramba. Awesome, tá? Aí ele diz depois, I mean, everything in that movie was perfect. I mean, eu vou utilizar o I mean nesse sentido de quero dizer, tá? E você pode também e deve utilizar o I mean nesse sentido de errei alguma coisa, ao invés de ficar pedindo sorry, digo I mean, corrijo esse I mean tá dizendo pra pessoa eu quero dizer e digo correto em cima. Simple like that. Bem simples, ok? Então ele diz, I mean, everything in that movie was perfect. Tudo naquele filme era perfeito. Everything in that movie was perfect. Everything in that shopping mall was perfect. Tudo naquele shopping era perfeito. Então, na hora que eu digo everything in that movie was perfect, eu tô dizendo tudo naquele filme era perfeito. Ok? Aí ele vem dizendo quais são as coisas que ele achou perfeito. Então ele diz the cast, o elenco. The cast, o elenco. Aí ele diz the plot, o enredo. The plot, a história, né? O enredo. Aí ele diz the direction, a direção. The direction, a direção. E ele diz the soundtrack. Soundtrack, a trilha sonora. The soundtrack, a trilha sonora. Ok? Então, the soundtrack, a trilha sonora. Aí o Luca diz, wow, I can see how excited you are. Posso ver o quanto animado, empolgado você está. Então, I can see how excited you are. Posso ver o quão animado, empolgado você está. Beleza. I can see how excited you are. I can see how excited you are. Aí ele diz, but what's the movie talk about?
What's the movie talk about? Sobre o que o filme fala. What's the movie talk about? Sobre o que é que o filme fala. Aí o Eduardo diz, well, fillers. A gente ainda vai ver o que são os fillers, que são essas palavrinhas que a gente vai colocando para preencher fala, para dar tempo para a gente pensar. Então ele diz, well, it basically talks about, it. Que tá aqui substituindo o filme, tá? The movie, ok? Tá substituindo the movie, ele utilizou um pronome para substituir. E o que é que substitui a coisa? It. Então, it basically talks about blah, 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 blah. Então, fala basicamente sobre... A gente pode utilizar muito essa coisa do basically, tananã, quando a gente está querendo fazer um resumo de alguma coisa. E aí, como é que foi a festa ontem? Você ficou com o Pedrinho? Ou você sabe, minha festa ontem, Paulo tava lá? Você diz, yeah, it basically, bam, 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 bam. Então, eu quero fazer um resumo, não vou te contar os detalhes do que aconteceu. Utilizo basically, ok? Tell me about your profession. What do you do? O que você faz? Well, basically, I do... Ok? Very good. Então, aqui, ó. It basically talks about Julius. O que a gente vê aqui? O apóstrofo S que vai nos dar essa ideia do genitive case. Lembra da posse? Lorena's cell phone. Então, Julius' life. A guy who lived in 1930. Ok, very good. Let's take a look here. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que ele diz. A guy, quer dizer o cara, né? O cara. A guy. A gente pode ver cara também como guy. A gente pode ver como man. A gente já viu lá em cima o dude. Esse dude, acho que tá até lá embaixo. É o mais informal de todos. Todos estão dizendo cara, tá? Então, é a forma dos homens se tratarem. Então, a guy who lived. E a gente tá utilizando o who. Who lived. Que viveu. A guy who lived. Veja que eu tô utilizando esse who aqui, ó. Que a gente tá vendo ele aqui. Esse who tá sendo colocado no sentido... Deixa eu chamar a atenção dele aqui. Dar uma realçada. Pera. Ó. Ele tá sendo colocado aqui no sentido de um conectivo. Ele tá juntando uma ideia, né? O que ele disse antes, a história de Julius, um cara que, com a ideia que ele vai aumentar, né? Ou seja, que viveu em tal lugar e fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo. Então, a gente vai utilizar esse who com sentido de conectivos quando a gente estiver conectando ideias para pessoas, tá? Quando a gente estiver conectando ideias para coisas ou animais, a gente tem a escolha de usar o that ou which. Todos eles vão nos dar essa ideia de que alguma coisa. Fulano que fez isso, tá? Alguns podem dar a ideia assim, fulano cujo, nananã, beleza? Tá aí tudo bem? A gente vai ver isso em detalhes, em minúcias, nas fases dedutivas. Beleza. Ó, então ele diz, a guy who lived in 1930 and discovered, ó, eu tenho ED no final, and discovered the cure for a cura, e descobriu, discover, é verbo regular, ó, o ED lá no final. A cura, the cure for a very difficult disease, para uma doença muito difícil, that had already, que já tinha matado, had already killed, já tinha matado, had already killed. Had already killed many people in his village, que já tinha matado muita gente, a lot of people, many people, okay? It's similar. Many people in his village. Terminou. E ele diz, man, this film, ou this movie, ok? Movie, americano usa mais movie, europeu usa mais film, dá no mesmo.
Man, this film is a kind of mix. Is a kind of mix. Is a kind of mix. Significa uma mistura, um tipo de mistura. Is a kind of mix, um tipo de mistura. Between, entre. Between significa entre. Aí ele vai falar de dois gêneros. Ele diz medical drama and fiction. You know? E esse you know é outro fillers que a gente está utilizando aí para dar naturalidade. Aí ele diz it, opa, ó, isso aqui é um T, tá, gente? A teacher comeu. It was great, foi maravilhoso. O quê? O filme. It was great, foi maravilhoso. Arrumo isso e coloco no PDF para vocês bem arrumadinho, tá? Fiquem tranquilos. It was great, foi maravilhoso. Aí o Luca diz, interesting, interesting, interessante. E ele diz, tell me more about it. Me fale mais sobre isso. Tell me more about it. Me fale mais. Me fale mais, botar assim, me fale mais sobre isso aí. Me conte mais. I am interested now. Veja a diferença que eu tenho aqui. Eu tenho oh my gosh, yeah. Interesting e eu tenho interest. What's the difference between interesting and interest? A diferença é que o interesting é interessante e o interest é interessado. Ok? Só que você pode ouvir a pronúncia do interesting assim, ó, interesting. Ok? Acho que o britânico fala muito para esse lado de interesting. Ou seja, vou ouvir interesting, eu vou ouvir interesting, dá no mesmo. Aí ele disse, ó, interessante. Me fale mais sobre isso. Eu tô interessado agora. Aí o Eduardo disse, so, as I said before, e ele utilizou essa estrutura, as I said before, para voltar o que ele estava dizendo. Quando eu digo as I said before, significa que eu estou dizendo assim, ó, como eu disse antes. As I said before, como eu falei antes, como eu disse antes, Julius lived in a small village. O Julius, ele vivia numa vila pequenininha, numa vila bem pequena. Ó, vou tirar isso aqui, ó. Vou arrumar também para vocês, prometo. Me empolguei, deixei, copiei, ficou assim. O Julius, daí ele tá dizendo, Julius, ele vivia. Então, Julius lived in a small village. Ele vivia, ele morava numa vila muito pequena. That had been affected. Isso aqui é uma estrutura verbal que a gente ainda vai ver, a gente ainda não viu. Tá dentro das estruturas dos perfects. Esse aqui é o past perfect. Então, that had been affected, que foi afetada, tá? Foi afetada, ou que tinha sido afetada, pode ficar assim também, tá? Tinha sido afetada, eu vou botar assim para dar essa ideia. Então, he lived in a small village that had been affected by a very contagious disease, que tinha sido afetada por uma doença muito contagiosa. That killed quickly, que matava rapidamente, but only men, mas apenas homens. Especially the young men, os homens jovens. Então, o Eduardo continua. That disease, aquela doença, killed half of population. Killed half of population. Matou metade da população. E aí você tá me vendo falar esse half, que é metade, mas eu não tô falando L, tá? Eu não disse health, eu disse half. Half of population. Aí ele diz, because, porque people who live there didn't know how the virus spread. As pessoas que moravam lá não sabiam como o vírus, ó, se espalhava. Então, não sabiam how the virus spread. Não sabiam como o vírus
se espalhava. They didn't know. Ó o passado negando aí. Didn't know. They didn't know. A gente já sabe que a gente não vai falar o som do K. Tá? Aqui, ó, mudinho. They didn't know how the virus spread. Então, esse spread, espalhar. Você pode até dizer assim, ó, por exemplo, digamos que você vai fazer um curso, você vai vender alguma coisa. Estou vendendo um determinado produto. Fala para o grupo da família, espalha para todo mundo. Então, em inglês ficaria spread the word. Então, espalhe a palavra, espalhe isso que eu te contei, tá? Então, vou botar assim, ó, espalha para geral, tá? Bem informal, espalha para geral, conta para todo mundo, spread the word. Deixa todo mundo saber. Aí ele diz, and how to prevent it as well. Esse as well aqui tá também no sentido do to, né? Do também. Então, as well, os dois estão no sentido do também. Poderia ser to ou poderia ser as well. Ok? Então, vamos dar sendo. Ele diz, ó. But I have to be honest. But I have to be honest. Fiz um som do but com I. But I have to be honest. But I have to be honest. I have to be honest. Eu tenho que ser honesto. Tá? I have to be honest. Eu tenho que ser honesto. Ele disse. Aí ele utilizou, ó, esse conectivo aqui que vai ser novo pra gente aqui, ó. Although, embora. Although, embora. Ok? Although, embora. Ele disse, embora the plot, although the plot, embora o enredo fosse incrível, was incredible, fosse maravilhoso. What caught my attention? So, caught my attention significa chamou, prendeu minha atenção. Tá? Então, pode ser prendeu minha atenção, chamou minha atenção. Esse verbo caught aqui, ele tá no passado, a forma dele do presente é catch, ok? E você pode, por exemplo, alguém tá conversando com você, você disse o nome dela, você não entendeu, você pode dizer, I'm sorry, I didn't catch your name. I didn't catch your name. Eu não peguei seu nome. Então, dá esse sentido bem informal, né? I didn't catch your name. Eu não peguei seu nome. Você pode repetir? I'm sorry, I didn't catch your name. Mas nesse caso aqui, ele colocou no passado. Porque ele está contando uma coisa que já aconteceu. Então, ele disse, what caught my attention was Leo's role. Role quer dizer papel. Então, ele disse, mas o que chamou a minha atenção foi o papel do Leonardo DiCaprio, que aqui a gente está chamando de Leo, porque eles chamam muito de Leo DiCaprio, ok? Então, ó, Leo's role. That man is a machine. Aquele homem é uma máquina. Então, uma forma, por exemplo, de você dizer que alguém trabalha muito bem, faz tudo direitinho, com perfeição, com foco. You're a machine. Você é uma máquina, ok? Aí o Luca diz, perguntei no passado, did Leo play the main character? Did Leo play the main character? Ó, esse play aqui, que a gente tá muito acostumado com jogar, aqui ele tá no sentido de interpretar, ok? E the main character significa o personagem principal. Personagem principal, ok? PP, main character. Did Leo, não é Leo, é Leo. Did Leo play the main character? Did Leo play the main character? Perguntou. Aí ele vem e usa olha dude, que a gente tinha comentado man, tá? Poderia ser man. Dude, this guy is crazy. Cara, esse cara é um louco. De muito bom no sentido positivo. E aí ele usou I have to admit. I have to admit, eu tenho que admitir. I have to admit, eu tenho que admitir. Ups, pera. Muita informação. I have to admit. Eu tenho que admitir. I saw a movie with him. I saw a movie with him. E veja que eu utilizei só. Por que você não usou watched, Teacher Lori? Porque pelo mesmo motivo. Em português a gente diz eu vi um filme, eu assisti um filme, né? E aqui eu decidi colocar que ele viu um filme. Mas ele poderia ter dito I watched a movie with him. Ok?
mesma coisa. E vê que a gente está utilizando com ele, para dizer com ele em inglês, with him, ok? Com ela, with her. E de cima com ele. Boa, Brasil. Aí, ele diz, I forgot the name. I forgot the name, eu esqueci o nome. I forgot the name. Eu esqueci o nome. E aí, o que a gente tem? A gente tem o verbo forget, forma presente, esquecer. Ele é um verbo irregular, então a forma dele no passado, forgot. I forgot your name, I'm sorry. Ó, a gente não falou, I didn't catch your name, não peguei seu nome? Você pode estar conversando com a pessoa no meio da conversa. Menina, esqueci seu nome. Sorry, I forgot your name. Oh, ok, Ana. So, Ana, blá, 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 blá. Ok? I forgot the name, eu esqueci o nome. But he played, ele interpretou. Ó, é de, tá no passado. He played a man who was stuck, que estava preso. Estava preso. Esse stuck é preso. Was stuck in the middle of the forest. In the middle of the forest. No meio da floresta. No meio da floresta. Ok? In the middle of the forest. No meio da floresta. Aí ele diz, looking for his son. E esse looking for é procurando. Tá? Ele vem do verbo, do phrasal verb look for, que significa procurar, tá? Procurar, na maioria das vezes, por algo ou alguém, ok? Então, por alguém eu também utilizo look for. Existe também um outro que é o look up, mas esse look up a gente vai usar quando a gente vai procurando coisas mais específicas. Então, vou botar procurar coisas específicas. Tô botando tudo tem acento, tá? Procurar coisas específicas. Então, por exemplo, você vai procurar um nome no dicionário. Você vai utilizar look up, ok? Aí ele diz, but tell me more about the movie you saw yesterday. Mas, me fale mais sobre o filme que você viu ontem. Tell me more about the movie you saw yesterday. Aí ele pergunta, it is available on Netflix? Tá disponível na Netflix? Disponível, available. Tá? It is available on Netflix? Tá disponível na Netflix? Então, a preposição que eu utilizei com Netflix, on, ok? Na maioria das vezes, a preposição que eu vou utilizar relacionada a coisas de internet é sempre on. Então, tecnologia, on. On Netflix, it is available on Netflix? E o Eduardo diz, yes, it is. Tá sim, tá disponível lá. Aí ele vem com outro fillers, que na verdade o mesmo ele já usou, né? Well, bem, as I was saying, outra forma de voltar ao que você estava dizendo. Então, a gente já viu duas, né? Vamos subir aqui. A gente viu... Cadê, gente? As I said before, que significa como eu disse antes. E agora ele quer dizer como eu estava dizendo. Então, as I was saying, como eu estava dizendo. As I was saying, como eu estava dizendo. Julius, ó, de novo. Teacher Laura usou de novo. Julius, after many losses, depois de muitas perdas, provavelmente perdas humanas, né? Porque tinha um negócio de uma doença lá. Após muitas perdas, after many losses, discovered, passado, descobriu. Ele descobriu that the disease was spreading through the water. Ele descobriu que a doença estava, ó, was spreading through the water. Aí tem umas coisinhas que a gente vai ver aqui, ó. ING com verbo to be no passado. Past continuous. Lembra de lá da nossa fase dedutiva? Então, ó, estava espalhando. 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 Estava esp
espalhando. Esse through aqui, gente, quer dizer através. Tava se espalhando através da água. Tá? Gente, é importante deixar claro que todos esses textos que eu uso aqui são tudo coisa inventada da minha cabeça, que eu vou pegando uma coisinha ali, não tem nenhuma comprovação, não sei se vírus pode ser passado através da água, acho que bactéria sim, então os meus alunos que são aí biólogos, médicos, enfermeiros, vocês vão saber. Então, aqui o único nosso objetivo não é nem entregar a verdade ou mentira, nada disso. É simplesmente didático, educativo. Então, a gente tá aqui para aprender as estruturas. Então, eu vou inventando um bocado de coisa e vou colocando aqui, tá? Olha lá. Aí ele disse, and he created a vaccine for that. Ele criou uma vacina para isso. He created a vaccine. Ó a forma de falar vacina. Vaccine. Vaccine. Ok? He created a vaccine. Ele criou uma vacina. Para isso. Aí ele disse, que não é A, é O, com O. Oh, I almost forgot to mention, significa eu quase esqueci de mencionar. I almost, que é eu quase, ok? Eu quase. Forgot to mention, esqueci de mencionar. I almost forgot to mention, eu quase esqueci de mencionar o quê? That Angelina Jolie was one of the directors. Que Angelina Jolie é foi uma das diretoras. Porque ela também atua como produtora, diretora. Aí ele diz, she's amazing in everything she does. Ela é maravilhosa, ela é incrível em tudo, everything que ela faz. She's amazing in everything she does. Ela é incrível em tudo que ela faz. Aí o Luca diz, come on, really? Sério? I need the name of this movie? Eu preciso, ao verbo precisar, eu preciso do nome deste filme. I need the name of this movie? I'm coming home. I'm coming home. Eu tô indo pra casa. I'm coming home. Eu vou botar assim, ó. Eu estou indo para casa. Então ele diz, I'm coming home to watch it. Eu tô indo para casa para assistir. Eu tô indo para casa para quê? Para assistir. Yeah! Speaking Angelina, olha como a gente diz, falando em fulana. Speaking Ana Paula. Speaking Pedro. Speaking Joana. Speaking Angelina. Have you watched? Ó, have you watched? Você já assistiu? Have you watched? Você já assistiu? Have you watched? Você já assistiu? Ok? Her new documentary on Netflix. O novo documentário dela na Netflix. Man. E aí vai. A conversa termina. A gente precisa terminar essa aula, então tive que cortar. Ele pensando, man, cara, como se fosse dizer, rapaz, você não tem noção de como foi maravilhoso. Olha a estrutura que a gente utilizou. Tá, faz também parte do grupo dos perfects. A gente ainda não viu, a gente viu o grupo dos simples e continuous, gramaticalmente falando, tá? Na fase dedutiva. A gente viu presente simples, presente continuous, passado simples, passado continuous. Mas a gente ainda não viu o grupo dos perfects. A gente vai ver. Mas ele faz parte. Então, para eu perguntar assim, você já assistiu? Veja que essa pergunta é, alguma vez na vida você já assistiu? Tipo, essa experiência de vida que você teve, você já assistiu? Have you watched? Você já assistiu o novo documentário dela na Netflix? Não? Então corre para assistir. Gente, é o seguinte, estamos acabando a nossa aula por aqui. Espero que você tenha aprendido muita coisa. Vou subir aqui. Tenha acompanhado esse material aqui. Eu vou arrumar algumas coisinhas que eu achei aqui.
Vou deixar bonitinho para você fazer o download. Você sabe também que você tem o áudio do inglês nativo e você sabe também que aqui a gente mistura inglês americano e britânico, que são os dois, né, mais usuais ou mais espalhados pelo mundo aí que a gente tem. Embora a gente tenha tantas outras vertentes, inglês jamaicano, inglês australiano, inglês canadense, inglês da Nova Zelândia, não vamos se prender a apenas um. Então é importante que a gente conheça tudo. Agora, infelizmente, aqui não dá para colocar todas as vertentes para a gente poder trabalhar. Então eu escolhi trabalhar com americano e britânico por ser os mais usados ao redor do mundo. Mas estou deixando aqui para você fazer o download. Importante que você faça, importante que você estude e eu vejo você na próxima aula. Bye!